Boa noite. Tá me ouvindo bem? Boa noite. Gente, vocês estão me ouvindo legal? Boa noite, Amanda, João, Christian, Dudu. Mãe, boa noite. Minha mãe te abençoe e benção, João. Bom, boa noite a todos, né? Eu quero agradecer mais uma vez, né, a todas as pessoas que toparam a participar desse bate-papo. Esse bate-papo foi programado para começar no dia 5 de maio, mas como boa parte aqui sabe, infelizmente eu perdi meu pai, né? Há umas 2 semanas atrás. Não foi de Covid, tá? E depois de mais de 100 dias de UTI, eu tenho certeza que agora ele descansou. E como sou de Candomblé, né? Eu acredito que ele se tornou um grande ancestral, um ancestral de muita luz e tá zelando por todos nós. Acredito também que ele está muito feliz com essa proposta, porque ele com certeza foi um grande incentivador, um grande exemplo para mim de o quanto é importante, né, estudarmos, conhecer as nossas tradições de culto iorubá. Então, até por isso que eu não desanimei, né? E com essa quarentena, todo mundo trancado dentro de casa, eu acho que isso era uma maneira até de eu ocupar um pouco mais a minha mente, né? Fazendo algo que ele amava, com certeza. Ele amava. É, Bom, essa vai ser uma série de bate-papo. Confesso que quando pensei nisso, não tinha noção, né, da proporção que ia tomar e fiquei muito feliz, lógico, né, porque as pessoas abraçaram com muito carinho e a gente tem uma seleção aí de gente muito boa. O tema desse bate-papo é a nova geração dos povos tradicionais de matrizes africana. Eu conheço muita gente, graças a Deus. Eu não quero que, né, ninguém fique sentido, não é por nada. Eu tenho certeza que isso vai muito além. Mas inicialmente eu fechei uma parte de convidados. A primeira fase a gente vai estar começando hoje, dia 11 de maio de 2020. E eu vou intercalar, né? Toda segunda e quinta aqui no meu Instagram a partir das 8 horas da noite, né, das 20 horas, e vai ser Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tem assim um pessoal muito bom. Tenho certeza que eles vão deixar mensagens maravilhosas para todos nós, que eu vou aprender bastante e eu acho que vai ser uma troca muito legal. O intuito é isso, é deixar um material aí disponível nas redes para todos nós, né? É unirmos força. E tem uma galera bem legal, né? Então, espero que vocês gostem. Eu vou convidar a Aya Márcia, a convidada de hoje é a Yalorixá, né? Márcia de Ogum, Salvador, Bahia, do Ileaxé, Euá, Olodumare, Ijexá, né? É uma senhora muito atenciosa, muitíssimo educada. Amei conhecê-la, na verdade. É, Foi uma indicação muito boa e eu sou muito grata, na verdade, né? Por todas as indicações e por todo o carinho. A reciprocidade das pessoas que aceitaram é fantástica, tá, gente? Aí a Márcia já tá aí?
Vai ter a Patrícia de Brasília, vai ter. Depois dessa primeira fase, gente, já está confirmado o pessoal de Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Brasília, Santa Catarina, Amazônia. Já tem uma galera aí confirmada, tá? Mas eu vou focar agora nessa primeira fase. Depois pra frente a gente vai, eles já estão mega confirmadíssimos, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Aí a Márcia. Eu preciso saber se ela tá aí. É porque tem. Ah, achei! Aí a Márcia. Só um minutinho, tá, gente? Que eu vou convidá-la. Ela vai poder falar. Depois você conta. Vai já entrar aí ao vivo com a gente. Boa noite! Boa noite, minha irmã. Como Como vai? é que a senhora Mutumbar? Motumbaxé, auó. Mutumbaxé. Ih, tá bonitona, tá linda, hein? Para os nossos É, irmãos que chegam para nos prestigiar, não é? com certeza. Então, e a Márcia estava falando mais ou menos para o pessoal, né, o intuito da live. Eu convidei um pessoal, assim, que eu particularmente estou muito feliz de ter aceitado. Uma dessas pessoas, é lógico, é a senhora. E Obrigada. o intuito, né, é a gente falar justamente da parte cultural e social da nossa religião, porque o quanto os povos, né, a gente não se resume somente à religião. Então, primeiramente, eu queria que a senhora se apresentasse, né? Falasse da casa da senhora, enfim, fica à Tá, vontade aí para todo mundo saber. tá bom. Boa noite a todos os irmãos que estão aí. Boa noite. Boa noite especial para a mãe Márcia de Oxum, que é a sua mãe biológica. Ela tá aí, tá ouvindo a Motumbá, minha senhora. mãe, a tua bênção. Eu vi que ela também está aí. Alguns irmãos daqui de Salvador que vieram para prestigiar, meu Mojubá, a bênção. Para as pessoas que não me conhecem, eu sou Márcia Maria Ferreira de Brito Lima e a Márcia Dogum. Eu fui iniciada há 35 anos no Ileaxé Calebocum, que é a nossa matriz do Ijexá, hoje um terreiro já tombado, aqui no bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. E a minha mãe biológica, irmã na religião e no mesmo axé, fundou um terreiro chamado Ileaxé, o Aulo do Mare, e quando ela voltou para o Orum, há 7 anos atrás, eu fiquei com a responsabilidade apontada pelo. Então, hoje eu sou a Yalorixá do Ileaxé, eu ao Lodumare. Axé, axé. Que bom, né? É bom, né? Então, e a Márcia? Com certeza. É uma tarefa meio assim complexa, né? Mas é É uma ótimo. tarefa árdua, porque ontem eu estava, inclusive, fazendo reflexões sobre ser mãe. Ser mãe É, já é uma tarefa muito difícil. E ser mãe é. espiritual, muito mais. Porque eu E com costumo certeza. dizer que os nossos filhos espirituais, eles são como os dedos da mão. Estão sempre unidos, mas são muito, muito, muito diferentes. E lidar com a diversidade é desafiador, né? Então, cada Com Yalorixá e certeza. cada Babalorixá vence desafios dia a dia. Mas vamos lá. Eu ia até perguntar isso um pouco mais para frente, mas então, aproveitando que já estamos aí, em especial, né, como terminou caindo a nossa live, justamente após o Dia das Mães, né, e a Yalorixá, ela é uma mãezona, né, que ela se resume à mãe de muitos, eu queria até aproveitar justamente e pedir para que a senhora nos diz justamente isso, né, o seu olhar, o olhar da senhora sobre ser mãe, né, o que que a senhora acha que o quanto Yalorixá, até onde é dever de uma Yalorixá, né, no ato de ser mãe, né? Ou seja, vou tentar ser mais clara, né? Porque a Yalorixá, a função dela religiosa, é zelar pelo orixá do filho.
mas termina que a gente se envolve, né? Muitas das vezes com a vida pessoal dos filhos e tudo mais. E aí eu queria saber, conhecer um pouco mais da senhora, que a senhora também possa nos dizer qual é o olhar, se a senhora acha que é necessário, que não é, a senhora tenta evitar, enfim, falar pra gente aí mais um pouquinho em relação a isso. É, eu falei há pouco, né, sobre a missão de ser mãe, a mãe Uhum. biológica. Mas a mãe espiritual, ela tem muito mais desafios, porque ela não vai educar esse filho desde criança, criar alguns hábitos nele, de vida, que ele leva para a vida dele, mas ela vai Uhum. orientar e cuidar dessa pessoa espiritualmente falando. Ela é a pessoa responsável pelo renascimento dessa pessoa. E Sim, nós precisamos trazer para as atividades de Alorixá algumas outras atividades, e muitas vezes até a psicóloga, mesmo sem ser graduada e ter a formação. Porque muitos sim, dos nossos filhos espirituais, não são todos, mas muitos que chegam para nós através do orixá, com essa necessidade de cuidar do orixá, também tem alguma deficiência emocional familiar. Ou sim. seja, Às vezes alguma nem mãe tem mais, né? Às vezes às nem vezes mãe não tem tem mais. mais a mãe, porque a mãe já voltou para o Orum. Às vezes a Sim, relação com a mãe é uma relação conflituante, né? sim, Às vezes não mora próximo à mãe, vive no mesmo estado ou na mesma cidade do terreiro, mas a mãe mora no outro estado. Então, a sim, Yalorixá, ela se torna mais do que a Yalorixá, ela se torna a mãe. E o papel sim, dessa Yalorixá, dessa mãe, é acolher, né? Acolher, trazer para perto, agregar. E aí a gente sim, vai cuidar do espiritual, cuidar do orixá, mas formar esse ser religiosamente falando, ensinando a sim, ele hábitos, desenvolvendo nele habilidades que ele já traz, essas habilidades sim, espirituais. com Então, é o certeza. que eu te falei, a gente precisa ser mãe, ser amiga, ser psicóloga, aquela pessoa que está sempre disponível para ouvir. Agora, É não é a verdade. pessoa que vai passar a mão pela cabeça, porque a gente É, mas isso também, faz parte de educar, né? porque a gente também tem o papel de educadora na vida dessa É, pessoa. E assim, sim, existe um clichê, eu vejo muitas pessoas dizem assim: quem não sentou para aprender não pode levantar para ensinar. E por isso que é tão importante que os filhos espirituais sejam esses filhos disciplinados, esses filhos que saibam ouvir, para no futuro, se tiverem a missão de serem pais ou mães, eles realmente possam reproduzir o que aprendeu com as suas mães espirituais. sim. Isso é bem interessante, a Márcia, porque se tratando de Brasil, né, nós cultuamos uma religião afro-brasileira. É uma religião que veio com a nossa ancestralidade, né, africana, porém sofreu influências, sofre até hoje, regionais, locais e tudo mais. E se tratando das outras religiões, uma comparação rasa, né, sobre isso. O que mais, uma das coisas que sempre mais me fascinou no Candomblé é justamente porque o Candomblé ele oferece muitas das vezes uma família para muitos que já não têm mais, né? E é isso, família, né? Educar é algo cansativo. São poucas as pessoas que querem de fato, né, perder o tempo, porque você se desgasta, você estressa. Muitas das vezes você tem que brigar com a pessoa para defendê-la dela mesma, né? Até que ela perceba, né, o quanto que é importante da mudança, da maturidade e tudo mais. Então, eu achei a fala da senhora assim fantástica. Eu acho que o intuito dessa live, desse bate-papo, é justamente a gente passar toda essa beleza, essa diversidade, e o quanto que o candomblé, ele abraça você, né? Ele é uma religião que te abraça
como todo, quanto mãe, né? A minha mãe sempre fomenta essas coisas, né? Que filho a gente não escolhe, né? Quando ele nasce da gente, a gente reza, lógico, deseja o melhor possível para todos, mas mesmo que tenha algumas falhas no meio do caminho, né, da construção quanto pessoa, a gente está sempre ali lutando por ele, né? Sempre ali tentando sempre guiar para o melhor caminho e tudo mais. Então, eu acho isso fantástico no candomblé, né? O que outras religiões você vai lá, faz meditações, ora e tudo mais, e volta, né? Você mesmo tenta salvar você mesmo, né? Poucas pessoas param para te ouvir, né? Para te abraçar, para chorar junto, enfim, para te acolher de todas as maneiras, né? E o É candomblé o faz isso muitíssimo diferencial da bem. nossa religião em relação às outras. Todas as outras É muito religiões, humana. no momento dos cultos e das cerimônias, as pessoas vão e assim que acabam, as pessoas retornam para as suas casas. No caso da Sim, nossa religião, tem isso de diferente. Nós vamos antes que a celebração aconteça, ficamos lá o durante e ficamos também o depois. Então, nós temos essa é, oportunidade de viver com as pessoas que nós temos é. como parentes espirituais, as nossas mães, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos. E é uma grande comunidade, não é? É, e interessante também do Candomblé é que eu sou neta, né, de uma mãe de santa, minha avó é falecida, também iniciada no Axé Cantuá, minha mãe carnal também é Elorixá, enfim, eu cresci dentro de um terreiro e a gente sempre vai, né, uma criança de terreiro, ela termina tendo uma vivência um pouco mais, um olhar diferenciado. E o candomblé, ele é muito interessante porque é a única religião também, se tratando de Brasil, é importante dizer isso, né? Que tem costumes maravilhosos. Você dorme e acorda do lado dos seus irmãos, né? Do jeito que você é, né? Sem maquiagem, sem nada. É, Você convive com uma diversidade incrível, né? Uma mistura de raça, de gênero, de costumes, de educação, né? é. É, todas as pessoas são tratadas iguais, né? Porque a gente entende que todos os filhos merecem a mesma atenção, o mesmo diálogo, enfim. E isso tudo, na verdade, ao meu olhar, é muito fantástico, porque poucas pessoas conhecem essa parte social e cultural, né? E o candomblé, como principalmente o matriarcal, né? Lógico, longe de mim me desfazer do patriarcal, dos babalorixás, até porque, né, eu conheço milhões maravilhosos, mas ele te abraça justamente nessa questão, né? O candomblé ele te ensina a tomar benção aos mais velhos, que isso é um ato antigo, né? Independente do candomblé, as pessoas tomavam benção antigamente, que é coisa que está se perdendo hoje, né? Benção minha É. mãe, benção meu tio, né? Ele te ensina a valorizar o idoso, que eu acho também que isso é fantástico, porque um senhor, né, uma senhora de candomblé, dificilmente ela tem Alzheimer. Lógico que existe casos, mas ela envelhece com a mente muito sadia, porque a gente fica o tempo todo conversando com os mais velhos, porque a gente entende que quanto mais velhos, mais abais, melhor, né? É. Então isso é muito Passar legal. para a gente, né? Isso. Você Então falou essa coisa da hierarquia e eu lembrei, eu tive a oportunidade de participar de um evento aqui em Salvador, do sim. NAFRO, da polícia. O NAFRO é um núcleo afro-religioso dentro da polícia militar. E eu lembro que o comandante, depois de algumas falas, e principalmente depois da minha fala, ele disse assim, eu acredito que nós precisamos levar os nossos militares para dentro do terreiro de Candomblé, porque a Perfeito. experiência que eu tive lá, vendo da maneira que vocês tratam os mais velhos, da maneira que vocês respeitam os mais velhos, isso é hierarquia, e hierarquia nunca é demais. Porque, assim, Isso os aí. nossos mais velhos, eles são os primeiros a se alimentar. Os mais novos se alimentam depois. A gente se prostra para tomar benção aos nossos mais velhos. Então, assim, esse respeito, essa valorização do mais velho dentro da nossa religião é uma das coisas, assim, que mais me deixa encantada, sabe? Eu Porque também gosto bastante. a geração mais jovem, né? Eu tenho assim a Bians no terreiro que os pais hoje agradecem, né? É, Pelo convívio,
e de ver horário para tudo, o respeito a esse mais velho tomando a bênção, parando para ouvir, né? É uma coisa difícil dessa geração atual, É, ele tem uma dificuldade para ouvir, e nós sabemos que na nossa religião, esse passar de hierarquia, de conhecimentos, é preciso parar para ouvir. essa, muito, olha, tô amando já, eu já quero me adiantar. Queria só um adentro aqui, gente. Boa noite a todos que estão entrando na live. Meu Motumbá, achei meu Motumbá para todos, tá? Porque eu tô vendo vocês escrever aqui, mas é É, porque eu não quero interromper, eu porque eu tô achando também. tudo máximo. Eu também quero pedir desculpas a muitas pessoas que estão chegando, porque eu sei que gostam até que a gente cumprimente, mande um alô. Então, assim, mais uma vez, boa noite a todos, meu Mojubá, bênção a todos vocês, que meu Pai Ogum abençoe. O meu amor sincero a todos vocês. Desculpem, mas depois eu assisto de novo a live e mando uns recadinhos. Ela é linda, né, gente? Eu não falei que vocês iam amar ela. É, Obrigada, Letusa Cincarinha. e a Márcia, qual é o olhar da senhora sobre a religião de matriz africana? Se alguém perguntasse para a senhora o que a senhora acha, né, de mais belo, o que atrai a senhora, enfim, conta pra gente qual é o olhar da senhora sobre a religião. Olha, o que eu acho da nossa religião é que é uma das religiões que mais ensina o ser humano a viver e conviver, porque nós estamos sempre em comunidade, estamos sempre com muitos. Então, eu acho que o aprender a respeitar o outro, não somente o mais velho, porque nós precisamos respeitar o mais velho e também respeitar o mais novo, mas a ideia da lei da boa convivência, que cabe em Sim, qualquer comunidade, seja ela religiosa, trabalhista, e isso na nossa religião é tratado de uma forma muito especial. E isso me encanta. Isso me encanta, porque o candomblé é uma religião de matrizes africana, mas não é uma religião africana. Candomblé é uma religião isso é brasileira. importante. E como você falou no início, né, que para cada região houve adaptações e há diferenças, mas eu digo, esse candomblé que nós vivemos, que chegamos muito antes das celebrações e saímos muito depois, por tudo que a gente precisa fazer, os nossos afazeres dentro do terreiro, nos faz conviver com os nossos parentes religiosos. E aí a gente vai conhecendo mais do outro, o outro vai conhecendo mais de nós, e a gente precisa estabelecer uma relação de respeito, que É verdade, é uma coisa mais magnífica que tem na religião, sabe? é verdade, É é esse verdade. convívio diário e fraterno, porque a gente É, ouve algumas queixas, tem algumas coisas negativas, mas eu gosto sempre de apostar, investir sempre no que é positivo. Então, uma das coisas que exatamente, mais me exatamente. fascina na nossa religião é esse conviver com o outro, respeitando. Olha, a gente chama de pai e de mãe pessoas que não são verdadeiramente nossos pais e nossas mães, porque não nos fizeram. A gente não pariu, não saiu do ventre deles, não é? Mas assim, assim, eu lembro, ó, um exemplo muito claro é Ogã e Ekede, quando eles são suspensos, não é? Muitas das vezes, a pessoa que foi suspensa, foi escolhido para um orixá, ele não é iniciado, ele Sim, possivelmente pode não ter feito ainda nenhum ebó, nem nenhuma oferenda. Ele simplesmente estava ali no barracão, assistindo aquela celebração pública, e ele foi é escolhido pelo verdade. orixá. Vem alguém da casa e diz: olha, o orixá tal está lhe escolhendo para ser Ogão, Ekede dessa casa, você aceita? Assim é o trâmite no meu terreiro. E aí a pessoa diz sim. E aí toca-se aqueles. Tem os cânticos e os toques e a celebração que aquela pessoa aceitou. E logo depois as pessoas da casa que estão ali vão cumprimentar essa pessoa. E a pessoa toma a bênção e a gente já troca. Quando a pessoa É diz a verdade. bênção, mãe Márcia.
Meu pai Ogum te abençoe, a bênção Ogã. Então a gente já É uma faz dádiva, reverência a essa pessoa que ainda não foi né? iniciada. Olha que coisa linda. Olha como a gente É, respeita o outro, como a gente valoriza o outro, somente porque ele é um ser humano e ele já é um escolhido de orixá. Então, é verdade. é o que mais é o que mais me encanta na nossa religião. E aqui É, eu aproveito para fazer um apelo e dizer que depois desse período de pandemia, quem tiver alguma rusga com parente religioso ou não, resolva, porque eu tenho certeza que o Lodumare e todos os nossos orixás nos criaram para nos amarmos. com certeza, axé, com certeza. Lindas palavras, adorei. Então, Yamassa, assim, eu vou só fazer uma observação sobre uma fala da senhora que eu achei muito pertinente, né? De valorizarmos, de falarmos, de explanarmos, principalmente quando a gente se propõe ir para a rede, né? Onde todas as pessoas têm acesso àquilo que a gente fala. O quanto IAs, EBOMs, né? Ou EBOM, que seja, nós temos que ter a responsabilidade das palavras que a gente carrega, né? E se a gente vem de uma religião onde a gente acredita que nossa palavra tem poder, é exatamente isso. A senhora, eu concordo muito quando a senhora fala de a gente valorizar o que tem de belo. Eu não entendo, não compreendo a necessidade de falar a opinião que se tem negativa, porque o orixá, com certeza, ele não nos ensina de forma alguma nada de negativo. Né? Qualquer falha, observação negativa de qualquer religião, não só de matriz africana, são falhas humanas. Inclusive, é Com uma fala que certeza. muito me incomoda, é as pessoas se referirem e dizer o seguinte: o povo de Candomblé tem X hábito negativo. Não, não é o povo de Candomblé. Algumas pessoas têm X hábito negativo. E não é só o povo de Pois é. Candomblé. E o candomblé, ele tem um grande desafio. É justamente também o que a senhora falou muitíssimo bem. O ato de aprender a conviver, né? Todas as pessoas juntas. Isso é algo, gente, fantástico. Tem pessoas que não conseguem até hoje aprender a conviver com a sua própria família. O candomblé, ele te ensina isso. Eu até costumo dizer Verdade. que as pessoas que são capazes de conviver numa casa de tradição, ele convive em qualquer lugar do mundo, porque ele aprende a lidar com as diferenças. Ele aprende principalmente a amar o próximo exatamente do jeito que aquela pessoa é, inclusive com os defeitos, porque todos nós temos defeitos. Né? Dizer que ama a senhora só nas belezas, ok, mas todo mundo em algum momento É o erra. que eu costumo Né? dizer. Nós precisamos realmente nos considerarmos como irmãos. Porque as pessoas muito, meu irmão, minha irmã, meu irmão. Vamos realmente considerar, ver o outro, tratar o outro como irmão, porque Orixá nos deu essas pessoas como irmãos, até aqueles É que são verdade. os nossos filhos, aqueles que são os nossos pais e nossas mães, eles também são nossos irmãos, porque eles É comungam verdade. do mesmo credo, estão na mesma Isso aí. religião. Então, somos Isso. todos irmãos, mas vamos realmente e efetivamente nos tratarmos como irmãos. É isso aí. E o diferente nem sempre, o fato de outra nação ser diferente da gente, ou até mesmo a nação e a casa ter administração diferente, nem sempre o diferente é errado, né? A gente precisa nos respeitar, né? Cada um tem É, que estar onde se sente melhor. E é isso, a religião é algo pessoal de cada um de nós. E a Márcia, tá certo. conta pra gente quem são as referências religiosas para a senhora e o porquê. Conta um pouquinho pra gente aí. Olha, eu participei de uma live na terça-feira passada, dia 5 de maio, que é o aniversário de nascimento da minha mãe biológica, minha irmã de santo, da qual eu herdei o legado de Alorixá. E eu falei até um pouquinho sobre isso aí que você está me perguntando. A minha Yalorixá, a pessoa que me fez renascer para a vida, ou melhor, nascer para Orixá, se chama Estelita Lima Calmon, conhecida como Iá Estelita de Oiá. Também já voltou para o Orum, as duas voltaram. A minha mãe biológica e a minha mãe religiosa, sinto falta delas. A minha Yalorixá foi uma excelente Yalorixá. Ela era muito reservada, muito tímida, muito calada,
mas nós tivemos oportunidade, principalmente na minha fase de Iaô, porque na minha casa o costume é que só volta para casa depois que tira o quelé, e tem que ficar 3 meses mesmo de quelé. Mas sempre que de manhã eu ia levar um dengué para ela, os mimos que a gente faz aos nossos mais velhos, então era sempre o momento de aprender alguma coisa. Vem cá, minha É. filha, não sei o que, né? Entendeu? Então, assim, Aham. mas a mulher, não só mãe, não só líder espiritual, que é minha referência, eu não posso negar e não dizer que é a minha mãe biológica. E assim, por vários fatores, minha irmã. Eu tive uma mãe, e eu costumo dizer, de todas as atividades, todos os papéis que ela desempenhou, ela foi uma mãe extraordinária. E até os filhos espirituais dela a tinham como uma mãe maravilhosa. Minha mãe Sei foi como é que é. na essência mais profunda da palavra. Mãe, ela foi mãe, porque minha mãe, ela foi mãe de 6 filhos, ela teve mais de 30 filhos de leite, e ela teve ainda os filhos religiosos. Desses que foram alguns aqui de Salvador, aqui no Brasil tem nos Estados Unidos, tem na Itália, tem na Suíça, tem na França, Axé. tem na Alemanha, então assim, ainda era uma mãe de santo internacional. E uma pessoa que não teve muito estudo, mas que tinha uma sabedoria invejável. E invejável eu digo no Nasceu bom para ser sentido. mãe. Nasceu para ser mãe. E assim, Sei como é que muitas é. coisas, eu falei, eu quero trilhar os mesmos passos que foram trilhados por ela. A gente sabe que é impossível a gente ser o outro, ser igual ao outro. Sim, Mas mas a isso gente ela ganha deixou de referência. referência, né? E é uma coisa, inclusive, que eu passo para os meus, porque eu vi a minha mãe trocava a bênção com a Bian. E aí eu disse assim, poxa, minha mãe chegou antes de mim. Minha mãe é Ialorixá. Eu, na época que minha mãe era Ialorixá, eu ainda era Iaô. Já era uma Iaô com a idade avançada, mas não tinha feito a obrigação de 7, eu era Iaô. E eu vi a minha mãe tomando a bênção a Bian, e eu não tomava, eu dizia, preciso rever meus valores. E eu revi, que bom que eu pude rever esses valores, Isso e eu é. passei a fazer do jeito que ela fazia. Um padre, ela tinha muitos amigos interreligiosos, e quando um padre, um pastor tomava a bênção a ela abençoava e ela tomava a bênção. Eu lembro que uma vez eu falei assim, mas minha mãe, ele é padre. Ela disse, mas ele é um líder religioso. Mas minha mãe, ele é pastor. É, filha, mas ele é um líder religioso. E o mais importante no ato de tomar a bênção é saber que a outra pessoa vai te abençoar. É, Então você é verdade. ouviu, Allah lhe abençoe, Deus lhe abençoe, Alá lhe abençoe, Javé lhe É abençoe, maravilhoso. Buda lhe abençoe, meu pai lhe abençoe, minha mãe lhe abençoe, é muito importante. Então, hoje eu sou Yalorixá, tenho 35 anos de iniciada, mas eu troco a bênção com a Bian sim. Até porque na nossa religião a Bian é o início de tudo. O início não é Iaó, É não. O verdade. início é a Bian. Se a gente não tiver pessoas dispostas a viver um abianato, se acostumar com a casa, passar a ser Iaô, não vai chegar a galgar os outros graus, não é isso? É verdade. E tudo é muito importante no candomblé, né? Porque vem o processo do Abian, aí você vem o processo do Iaô, e todos os Iaô, eles ganham, eles miram referências de ebomes dentro da casa, né? Cada um cria para si a sua referência, né? E Uhum. o que eu achei também bem interessante em relação a isso, eu sei como é que é em referente a nascer para ser mãe, eu tenho essa mesma impressão sobre a minha mãe, né? Eu tenho ela com certeza como a minha maior referência, como tudo, né? Então, eu acho isso fantástico, na verdade. Na verdade, eu considero que nós somos, infelizmente, ou felizmente, né, muito felizarda por isso, né? Por termos referências tão próximas, né? Tão próximas. Então, eu acho isso realmente fantástico. E essa questão da benção também, eu acho também importante, né? Porque eu acho que todas as religiões, quando você chega alguém e toma a benção, aquela pessoa
deseja, né, profetiza, né, que Deus, Alá, Oxalá te abençoe, ou qualquer outro, né, orixá, divindade te abençoe, eu acho isso fantástico e grandioso. É isso que eu queria falar, agora eu lembrei. Com isso tudo, até entrando nesse assunto que a senhora falou que a sua mãe troca a benção com coisa, o candomblé ele ensina muitíssimo bem e exercita todos os dias dentro de uma roça a humildade, né? Que é uma coisa fantástica. Ele exercita como ninguém, aos pés no chão, né? Ele ensina a gente a colocar os pés no chão. Ensina uma pessoa que, de repente, do portão para fora, ele anda assim, mas lá ele se curva ao orixá, ele se curva ao ebome. Então, e se iguala a todos os outros, né? Ele não se sente melhor, ninguém se sente melhor do que ninguém, porque todo mundo senta na mesma esteira. Então, isso É, para mim também é algo fantástico do candomblé. Então, eu acho que isso acompanha um pouco dessa fala da senhora aí, referente, né, à humildade. E isso nos transforma, com certeza, seres humanos melhores do portão do nosso candomblé para fora. Né? O candomblé porque realmente, minha ele é mãe além de religião, né? costumava dizer, da porta da rua para fora, aí vocês são doutores, vocês são mestres, vocês são advogados, vocês são arquitetos, vocês são empregadas domésticas, policial, lixeiro. Da porta da rua para dentro é todo mundo omorixá. Uns com um pouquinho de grau e outros com menos. Mas é todo mundo filho de orixá. E na hora que a gente leva as oferendas para a gente rezar para os nossos orixás, hein? Todo mundo É, deita no chão, na esteira. Não isso é fica ninguém em fantástico. pé porque tem grau, não é? Isso é fantástico. Isso é É fantástico. E com fantástico. certeza E os nossos transforma. orixás, a gente às vezes quer botar ouro e prata, diamante em cima deles. Eles estão todos Isso. aparamentados. Alguém diz: olha a ferramenta do orixá da nossa irmã, é toda revestida em ouro. E aí o orixá sai todo no ouro, mas sai descalço. Isso é Isso é muito lindo. fantástico. Isso é divino. Qual religião que nos presentia com tamanha sabedoria, né? Reflexão Só a nossa. constante de humildade, né? De É. contato, né? Então, eu acho isso fantástico. Eu estou amando, eu estou mais feliz do que eu já estava. Eu Olha, confesso que olha, eu eu estava vou muito confessar para você que eu estava preocupada, porque você está começando o seu ciclo de bate-papo, e aí a gente conversou antes, mas mãe, a senhora é de alguma, a senhora vai ser a primeira, tudo bem, mas dá um friozinho assim na barriga, né? E diz, ai dá, meu dá Deus, sim, como é mas que está vai ser? ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, tô adorando. O que a senhora acha de mais belo da nossa cultura? Nós falamos, na verdade, acho que a gente entrou um pouco translaçado justamente nisso, né? Dos princípios, mas o candomblé, eu pelo menos vejo ele completamente trançado com a cultura, né? Porque isso também é cultura. Todo esse ato que a gente está falando é a cultura, de uma certa forma é a cultura. É. E justamente isso, o que a senhora acha de mais belo? Porque muitas pessoas principalmente pessoas que não são, né, que não fazem parte dos povos tradicionais de matrizes africana, elas muitas das vezes, por falta de informação, elas só nos veem como religião. Como que a senhora vê a parte cultural do candomblé? Cultural, social, a senhora faz alguma, no terreiro da senhora atualmente, tem alguma ação social? A senhora é a favor? A senhora acha que temos sim que fazer ou não acha? Conta pra gente o olhar da senhora sobre isso. Olha, o meu olhar é o olhar de uma pessoa que acredita que religião, fazer religião só por religião, o objetivo não se cumpre, né? A gente precisa fazer religião pensando no social e no educacional, porque senão as coisas se perdem. Então, eu acho importante todos os terreiros, eu digo assim todos, porque nem todos abraçam essa ideia, não é? Vamos fazer a religião, vamos cuidar do orixá, mas aí não pensa na comunidade que vive ali no entorno do terreiro, que às vezes é uma comunidade carente de educação, carente de ações sociais inclusivas. Tudo isso a gente precisa Sim. pensar. E o Ilê Axé, o Aulo do Mare, na gestão da minha mãe biológica,
não fazia assim palestras, encontros internos, mas minha mãe naquela época, eu digo que minha mãe é uma mulher que ela viveu além do tempo. Ela já tinha essa preocupação em fazer cadastro das famílias mais carentes do entorno, fazer uma ação social que possa contemplar ajuda, encaminhar algumas pessoas a alguns cursos profissionalizantes para que elas tivessem as próprias ferramentas de sobrevivência, porque é isso que a gente faz, a gente precisa colaborar, Vocês ajudar estão me ao ouvindo? ser humano. Eu estou Vocês podem- vocês eu estão me tô ouvindo? ouvindo, você está me ouvindo? Não, eu tô. É porque deu uma travada, eu não sabia se era minha ou da senhora. Tá bom. Pode Então, falar. ela já tinha essa preocupação. E eu, na minha gestão, eu acho que eu trago o ranço da área da educação, porque eu sou professora de formação, eu sou mestra em educação. Que Então, maravilha. essa vivência da sala de aula que eu tanto quis e terminei trazendo para dentro do terreiro. Então, o Sim, Ilhéu ao Lodumare procura estar atuando, trazendo atividades que incluam, que sejam inclusivas. No ano passado, nós tivemos o primeiro encontro meu pai tá interreligioso lá em cima do jogando. Ilhéu ao Lodumare, levando em consideração que minha mãe era uma pessoa que abraçava e tinha uma boa relação com quase todos os outros segmentos religiosos. Somente um dos segmentos evangélicos, os mais novos, né, os neopentecostais, e um outro segmento que é mais radical é que não abraçavam as ideias sociais de minha mãe. Então, eu estou dando continuidade, mas também estou trazendo para dentro do terreiro algumas discussões importantes que eu acredito que devam ser discutidas, mas não lá fora, para qualquer tipo de público, mas para nós mesmos. Inclusive, no ano passado, eu fui convidada para participar de uma mesa para Sim, discutir gênero e sexualidade dentro das comunidades de terreiros de candomblé pela Escola sim. Superior de Advogados da OAB daqui da Bahia. E eu foi uma Parabéns. sexta-feira, eu fui de branco, eu fui de ojá, botei um pedaço de alacá na cabeça. É assim, eu gosto muito de estar presente, e aí vai essa questão também cultural. Nos eventos a caráter. Porque É, se eu eu também. for convidada como professora Márcia, é diferente de eu ser convidada como Márcia de Ogum. Então, se eu sou convidada Certíssimo. como Yalorixá, eu vou trajada a caráter. Inclusive, esse ano, no mês de março, eu recebi um prêmio, chamado Prêmio Barra Mulher 2020. E eu fui a caráter. Eu fui a Que caráter, eu fui lindo. vestida de Alorixá. E para mim foi muita emoção, porque, Aretusa, tudo é representatividade, é tudo, não é? E aí, É, quando com algumas certeza. pessoas disseram, eu acho que você deve ir de traje social. Eu disse, por quê? Nós precisamos Porque ocupar lá esses não, espaços. porque lá não, você não vai tratar nada de religião, não vai palestrar. Eu disse, olha, eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou perguntar para a menina que é organizadora se já teve alguma Yalorixá que foi premiada. Aí eu fiquei sabendo que, antes de mim, Mãe Estela de Oxóssi foi premiada, Sim, Mãe Carmen foi premiada, e Macota Valdina. Macota Valdina é QED, né? Mas era também sim. religiosa. E aí eu Nós pedi a vamos ela colocar algumas nossas fotos fotos aí. para eu dar uma checada, e aí eu vi que elas me antecederam, elas foram com os vestidos bonitos, né? Com exceção de Mãe Estela, que não gostava de vestido. Mas Macota Valdina e Mãe Carmen, elas foram trajadas de um vestido social e um pano na cabeça. Trouxe. Aí eu disse, quer dizer Maravilha. que eu sou a quarta mulher do candomblé a ser homenageada nesse prêmio Barra Mulher? Ah, eu vou de roupa de candomblé, eu vou com meus trajes É isso mesmo. religiosos. Sabe por quê? Ninguém vai perguntar assim, se eu for de vestido, né? E eu era a única, não. Eu fui a segunda, teve uma outra mulher negra também que foi homenageada, foi uma jornalista. Mas as pessoas vão me olhar assim e vão dizer,
quem é aquela? Quem será aquela? Porque eu fui homenageada junto com a jornalista Jéssica Senra. E ela Que apresenta o maravilha. Bahia meio-dia, todo mundo conhece ela. Mas quando olhassem para Sim, mim, eu não estava lá na função de cientista, porque teve uma cientista que foi premiada. Eu não estava lá porque eu fui professora e fiz um trabalho notável na escola que trabalhava, nas sim, instituições educacionais que eu trabalhei. Eu estava lá porque eu era a Márcia Dogum. E eu tenho um trabalho de combate à intolerância religiosa, com palestras em escolas e universidades. Eu estava lá porque eu sou Yamácia de Ogum, então eu vou com os trajes de Yamácia de Ogum, porque eu não participo de nenhuma celebração certinho, dentro do meu terreiro com um vestido social. E assim eu fui. tá Então, certíssimo. você me pediu, até acho que desviei um pouquinho, me desculpe se eu desviei da pergunta, mas Não, eu acho como eu vejo fundamental essa essa fala, super questão do mais pertinente. belo, é a gente ter a possibilidade de agregar outros valores que não só religiosos dentro das atividades da nossa religião. E o destaque Sim, eu vai para o social e para o educacional, desde quando seja inclusão. com E aí fica a certeza, eu acho dica, viu? fantástico. Pra- que nós precisamos discutir mais sobre a questão de gênero, sexualidade dentro das comunidades de terreiros de candomblé, dentro Não tem dos para onde nossos, escapar, né? Vai ter que dentro das discutir. nossas EBs, não é no auditório da faculdade de educação, não é em nenhum outro lugar, numa escola, na universidade, tem que ser nas nossas comunidades, para que a gente seja verdadeiramente irmão dos nossos irmãos. Não Com cabe mais certeza. os O nossos candomblé é uma irmãos de religião de outros gêneros inclusão, né? sofrerem por conta disso, né? Desculpe. Sim, com certeza. Não, imagina, eu acho que a senhora está coberta de razão em todos os aspectos. O candomblé eu sempre vi como uma religião de inclusão, né, onde a gente abraça todas as pessoas, e respeitando, né, principalmente, exatamente como elas são, né, eu acho que isso é fantástico. E também acho muito importante nos assumirmos e parar com essa questão de chegar numa entrevista e dizer que eu sou católico, com medo de sofrer alguma repressão. Eu acho que a gente precisa ter convicção da nossa fé. Nós fazemos parte de Ah, uma minha linha irmã me deu uma social. goa aqui, para eu dar Mojubá mais uma vez. Mãe Márcia de Oxum, minha irmã linda, Mojubá, sua bênção, viu? Muito feliz de receber esse convite da sua filha biológica e Alaxé do seu terreiro. Feliz. Vamos ver, né, se esse ano na festa de Oxum nos veremos ou não. Se não tiver celebração, o amor e o respeito continuam o mesmo, viu? Beijo. Então, ela tá vendo tudo. É, E a gente mas a conversa mãe tem bastante. que vir, né, prestigiar a filha. Você é uma filha muito boa. Obrigada. Então, eu acho importante, e eu acho até que a gente evoluiu bastante nisso, né? Eu não me recordo de a gente ver uma era, né, de tanta gente do nosso povo, né, se assumir na sociedade, andar a caráter. Tem gente que já até usa muitas das roupas no dia a dia comum, já faz parte da própria identidade da pessoa. Minha mãe é uma, dificilmente eu vejo a minha mãe com roupa hoje comum. Ela anda o tempo todo assim. Pois é, E é isso muito legal mesmo. é muito legal porque ela como é que eu vou dizer, ela imprimiu essa identidade e não tem lugar nenhum que não chame ela de Mãe Márcia. Ela também tem, eu ouvi a senhora falar sobre a sua mãe, né? Ela também tem muitos amigos pastores, padres e de outros segmentos. É Mãe Márcia para lá e Mãe Márcia para cá. Ela vai na prefeitura do município, Mãe Márcia, por favor, a senhora fique à vontade. Ela vai no banco, Mãe Márcia, acredite, todo mundo chama ela de Mãe Márcia. E é isso, o Axé. nome dela é Mãe Márcia. E Olha, isso é olha, muito Aretusa, legal. minha irmã Aretusa, eu fui eleita para conselheira municipal política de cultura. Me Que inventaram isso. ótimo. Ah, mas foi por pressão. Ah, a senhora está aposentada, precisa ajudar a gente. Lá no conselho tem muita representação evangélica radical e a gente está precisando dessa colaboração. Eu disse, isso não vai dar em nada. Tá, eu vou me inscrever. Passou, eu não me inscrevi. Aí o meu irmão, Leonel, não sei nem se ele está aí. Se tiver, um beijo, meu irmão, Mojubá, sua bênção. Ele disse assim: ó, mande aí os documentos, eu só quero só o número, que eu vou inscrever a senhora, porque a senhora até hoje não se inscreveu. Eu disse, ai, meu Deus do céu, mas ele não esquece. E deu certo, eu fui eleita. No dia da posse,
como era que eu estava trajada? Com roupa de axé. Eu fui receber, eu fui tomar posse. E assim foi emocionante. Meu padrinho e minha madrinha da Igreja Católica, eles são católicos, na época que minha mãe ainda não era iniciada, e eu fui batizada na Igreja Católica, eles foram, eu fiquei assim muito Sim. feliz, porque o tempo todo eles estão dizendo que tem orgulho da mulher que eu me transformei como Que líder ótimo. religiosa e tal, e isso para mim é gratificante. E eu, conselheira, e a Márcia Dogum, né, conselheira Márcia Brito. Arrasou. Isso aí. É ótimo, gente. Olha, façam igual aí a Márcia, né, tá dizendo aqui. A gente precisa sim assumir cada vez mais espaços públicos, sociais, culturais. Precisamos botar a cara, dizer quem somos, né, onde estamos, quantos somos, porque só É, assim a gente cria força para construir políticas públicas para o nosso povo. Né? com E sofrer certeza. menos repressões. Então, isso é importantíssimo. A gente precisa se assumir o quanto, né, candomblessista. Eu vi uma pergunta aí do Afro Sustentável, é, mas eu achei interessante a pergunta dele, então por isso que eu vou pular um pouquinho Desculpe que eu não estou a nossa. acompanhando muito, não, viu, pessoal que está chegando, meus irmãos? Me perdoe, porque hoje eu estou realmente É, envolvida de uma forma que não está dando para prestar atenção. Mas meu irmão Álvaro, Ekede Eliene, então, Jefferson Alabê, meu irmão, Marleide. um abraço para Ai, todos, minha bênção também para todos, viu, gente? Mutumbaxé, Mutumbá, tô amando, na verdade, eu tô até Priscila, me João surpreendendo Vitor, com tudo. Thaísa. Vamos Então, lá. o Afro Sustentável, ele perguntou se os povos tradicionais de matriz africana tinha alguma coisa em vista, justamente se o candomblé, né, se a nova geração tem algo em vista sobre a importância do meio ambiente, né? Aí ele entrou e está falando aí. É, E eu só queria falar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, mas eu já queria adiantar para você, Afro Sustentável, que eu, em todas as minhas falas, né, eu sempre bato muito nisso. bota a gente aqui. Antes de ter esse modismo, né, de ser autossustentável, porque isso é um modismo, né, uma coisa recente, né, da própria mídia bater muito na importância, né, da gente cuidar, zelar pela mata, pelo mar e por tudo mais. O candomblé, desde que ele nasceu, eu acredito que até da África, né, até antes de existir o afro-brasileiro, ele com certeza, se ele não é o maior, ele é um dos maiores guardiões da natureza num todo. Porque quem é de matriz africana, se não preservar a natureza num todo, né, a gente falando de mata, de flores, de mar, ele não é do candomblé, não existe orixá sem natureza. Então a gente não pode, de jeito Axé. nenhum, ser a favor de acender vela em mata, ser a favor de fazer nada que denigre o nosso próprio orixá, né? Porque Iemanjá não é guardiã só do mar, ela é próprio mar, né? Então, se a gente agride o mar, a gente está agredindo o nosso orixá. E aí eu queria também que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque eu achei a pergunta dele muito Pertinente. pertinente, né? Dizer a ele, afrossustentável, que a religião do candomblé é a única que se preocupa e preserva a natureza. Porque nós cultuamos orixá. E orixá é a própria natureza, é a natureza viva, é a natureza manifestada através de espíritos com uma carga positiva elevada que toma os nossos corpos. Então, assim, nós reverenciamos o ar através dos orixás do ar, os ventos, não é? Mãe Oiá, Sim, acho Xangô, que tudo para nós, todos os elementos da natureza têm valor para nós. A chuva, os raios, os trovões, os rios, os mares, é. as matas, as pedreiras, tudo que é elemento natural é reverenciado e é respeitado pelo candomblé. Agora, hoje, a gente tem uma onda maior de discussões em relação ao meio ambiente, porque nós homens, eu digo nós homens, o ser humano, nós temos uma Sim. tendência a destruir o que não construímos. Porque não fomos nós. Quando eu nasci, eu já encontrei, já havia mar, céus e terra,
e eu encontrei. Se eu encontrei, eu preciso zelar por esses espaços. Assim, você, afrodescendente, talvez conheça pessoas de outras religiões que, com certeza, quando for ao mar se banhar, poderão fazer xixi, o número um, nas águas. Mas tenha a certeza que um omó-orixá, um filho de orixá, um filho do candomblé, jamais fará xixi na praia, na água do mar, porque é lá que mora uma das nossas iabás maior em maternidade, porque foi a grande mãe, quase que a mãe de quase todos os orixás. Então, nós não podemos. No Rio, a gente não vai também fazer xixi, porque Mãe Oxum, Iolossá e outras tantas que vivem lá, Oxumaré, a gente não pode. Então, assim, além da gente sempre ter preservado, respeitado e cultuado a natureza, por orixá ser a própria natureza, hoje, particularmente, eu faço parte de um comitê, é uma coisa assim muito recente, eu não vou nem divulgar, mas que as discussões é essa, é a gente formar um grupo para discutir as questões ambientais Ótimo, muito bom. sobre o olhar religioso, porque nós Muito bom. sabemos que as nossas oferendas, elas vão para os rios, elas vão para os mares, elas vão para as matas. Eu, Sim. particularmente, eu sei que eu sou uma liderança muito nova, muito bebê. Ainda estou engatinhando, né? Porque apesar de ter essa idade, 35 anos, para o orixá não é nada. Para o orixá eu serei sempre Iaô. Mas diante de outras iás e babás que são mais novos, talvez, de iniciação, mas que já têm uma experiência maior nessa trilha de ser a líder. Para mim é muito novo. Esse Mas ano em eu fevereiro, já defendo, inclusive, que as nossas oferendas, eu não sei qual o costume de cada casa, sim, mas claro. hoje à frente do Ileuá, eu defendo que as nossas oferendas, elas precisam ser colocadas para os nossos orixás, mas não demorar de ir para o local correto, que é a mata, que é o mar e que é o rio. Então, que ela ainda vá em condições desses animais se alimentarem, de forma que não vá Isso, fazer mal a eles e nem vá afetar a natureza, não vai afetar o ambiente. sim, com certeza. Eu Esse espero que ano eu em tenha fevereiro, respondido a pergunta dele. ah, muito bom, muito bom. Esse ano em fevereiro eu fui convidada pelo INEPAC aqui no Rio, né, para participar Uhum. da segunda simpósio, justamente para isso, para falar sobre a importância da Orla do Rio para os povos tradicionais de matriz africana, né? Que a gente faz o Tá presente de certo. Iemanjá. E aí a gente Uhum. leva, aqui no Rio, em São Gonçalo, minha mãe é presidente da comissão organizadora, e aí todo ano a gente faz o presente de Iemanjá. Então eles estavam querendo conhecer o nosso olhar, né? E justamente eu já comecei dizendo para eles, olha, com certeza os povos tradicionais não faz nenhum tipo, né, de ato criminoso contra a natureza. Porque Que vai fazer agredir isso a natureza, com certeza. fazer isso é agredir aquilo que nós cultuamos, então não faz o menor sentido. Então, até a secretária de Cultura participou, foi muito, muito legal. Então, eu acho muito pertinente. A senhora está de parabéns aí por todas as suas falas, pela pergunta também do Apro, tudo aí. Bom, vamos Você está de avançar, né? Porque a gente parabéns já por está. me dar essa oportunidade, porque a gente está jogando sementes que no futuro darão ótimos frutos. Quando um irmão Que ouve a ótimo. experiência do outro, ele se encoraja em também se expor, em se jogar e acreditar, não, eu também posso fazer. E isso não depende de ter passado pela academia, não. Não, É só a claro que gente não. juntar duas ou três elementos essenciais: humildade, sensibilidade e sensatez. Aí a gente vai longe. É verdade. E a Márcia, qual a reflexão que a senhora está passando para aqueles que seguem a senhora, para os seus filhos, amigos, em tempo de Covid-19? O que a senhora tem refletido, né, por esses tempos? Fala para gente. Olha, a minha reflexão é de que são tempos difíceis.
a gente está vivendo, eu não imaginei. Se bem que o Orixá diz Só assim, um não. minutinho, só um minutinho. Olha, a live no Instagram, ela tem um tempo. Eu tenho 21 segundos que vai cair. Eu vou, se Vai cair, ela chamar vai de novo? fechar. Eu vou abrir novamente para a gente poder, isso, para a gente poder Tá, continuar, porque ainda falta duas perguntas, tá bom? Só para tá, poder tudo saber. bem, tudo Ela vai bem. fechar agora. Deixa ela Tá. fechar, que aí eu abro outra novamente. Pessoal, E eu vou dizer às voltar aqui pessoas que